Eu queria te perguntar isso, né, o Instagram ele começou em 2010, né, são 20 anos de existência que já mudou muito, né, agora a gente tem não tinha nem story no começo, não tinha Hum. live, então são 20 anos numa rede social que permitiu a gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo, seja, né, presente ou assistindo, consumindo. Óbvio, né, que a gente tem os meios de comunicação foram evoluindo, mas eu acho que a rede social ela deu uma acelerada gigantesca de um tempo para cá. Qual é a conta que a gente paga, assim, o que o Instagram ele muda nas relações humanas? Bom, eu acho que a gente paga várias contas aí, né? Eu estava ouvindo ele falar lá no nosso camarim, e ele falou, pô, ela não escolheu, né? Você Sobre a falou minha isso, filha, sobre a é. tua filha, né? Meus filhos Aí, agora eu já vi também, né? eu fiquei super, assim, intrigado e comecei a pensar sobre isso, né? Na verdade, a gente não escolhe um monte de coisa mesmo, né? Quer dizer, eu não escolhi o país onde nasci, o idioma natal, a família, o bairro para onde me levaram depois da maternidade, eu não escolhi classe social, não escolhi sexo, não escolhi nada, eu escolhi muito pouca coisa. E um dos itens de realidade que se impõe hoje é a rede social. Que no caso, quando eu nasci, não havia, e mesmo até outro dia não havia, né? Então, o que eu observo? Eu observo que isso tem uma presença na vida das pessoas que tem que ser vivida no improviso, concordando completamente com o que ele falou. Ele falou aqui, eu fui aprendendo aos poucos. E eu tenho a impressão que não tem outro jeito. Por quê? Porque na escola eu aprendi a função das organelas citoplasmáticas, né? Complexo de Golgi, mitocôndrias. Eu aprendi que seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1. Mas pasme, né? Na escola, nunca ninguém me disse o que eu tenho que postar ou não postar, até porque não havia isso, não havia nada disso. Sim. Eu tive que aprender meio que com o bote andando. E qual é a ideia primeira de tudo isso? É que as experiências de cada um, né, vão sendo mais ou menos alegradoras e entristecedoras. Ele falou, acho que 2 vezes a palavra ataques, né? O que mostra que nós estamos diante de um cenário que pode ser perigoso, potencialmente perigoso, e, portanto, é preciso ter prudência, é preciso ter cautela, e é preciso, sobretudo, dado que é uma parte importante da vida hoje, que a educação formal comece a tratar do tema de maneira sistemática. Assim, você tem literatura 1, 2, 3, 4, 5, matemática você tem 18. Pô, tem que ter formação para isso, com gente que sabe do que está falando, como, por exemplo, alguém como ele, que vai chegar para os moleques na escola e dizer, isso aí promete muita alegria, promete celebridade, promete aplauso, promete reconhecimento, que são coisas prazerosas, alegradoras, mas vai com calma, tenha prudência, faça as coisas com lucidez, porque também pode ser devastador, pode ser aniquilador, você pode ser vítima de edições criminosas do que você falou, você pode se ver falando coisas que você nunca disse, você pode, enfim, tem uma série de situações danosas, muito entristecedoras, para as quais temos que estar preparados. Então, não é só um preparo técnico, é um preparo emocional mesmo. No sentido, os gregos, eles meio que intuíam isso, porque havia uma formação, sobretudo dos pensadores cínicos, e o cinismo na época nada tem a ver com ser cínico hoje, mas eles diziam, é preciso preparar o greguinho para tomar porrada. Então eles submetiam o jovem, a criança, ao ridículo social, ao escárnio, ao deboche e até mesmo à agressão física, para você saber se defender e saber, sobretudo, criar casca para poder ter alguma autonomia. Por quê? Porque se você for regido ou pelo medo, 100%, e aí você nada faz que você suponha possa trazer consequências devastadoras. Ou então, pela esperança de ser aplaudido, aí a autonomia acabou
completamente. Claro que, desde que o mundo é mundo, a gente meio que negocia com o entorno. Né? Ninguém sai peitando o universo de peito aberto. Mas, hoje em dia, a presença do olhar do outro na nossa vida é de tal maneira quantificado, explícito, assim, visível, que se você tiver 100% submisso à necessidade de obter likes, aplausos, e submisso à necessidade de não ser cancelado, não ser atacado, não ser destruído, você terá toda a sua vida pautada pela suposição do olhar do outro. Exatamente. E aí você se torna um escravo. E são lugares completamente perigosos, independente. Se você está sendo elogiado, é um lugar muito perigoso. Se você está sendo cancelado, é um lugar muito perigoso, porque te colocam nesses lugares, e esses lugares nunca são seus. Você tem o seu lugar. Por exemplo, comigo. Quando eu saí do Big Brother, tinha um hate do Big Brother normal, me envolvi com a vida, tinha mais hate, então era muito hateado, então eu era xingado. E aí eu me coloquei no lugar de xingado. Eu quero ser amado, eu quero que as pessoas gostem de mim. Então eu comecei a me movimentar achando que eu ia fazer com que as pessoas gostassem de mim. Na época era muito falado sobre a minha aparência, tanto que os ataques referentes antes da Lua nascer era muito sobre um filho feio, imagina o filho desse cara, né? Enfim. Então eu comecei a mudar muito a minha aparência para tentar fazer com que as pessoas gostassem de mim, parassem de me chamar de feio. Tanto que eu me transformei. Quando a Lua nasceu, mudou o lugar. Acho que as pessoas tinham uma expectativa zero comigo, e aí eu comecei a fazer o normal, eu comecei a ser pai, eu só comecei a ser pai, e o fato hoje em dia do Brasil, não no Brasil, mas no mundo, o homem sendo pai, quando é mostrado isso, faz com que ele ganha, tipo assim, meu Deus, ele é um grande herói. Né? A mulher sendo mãe não é nada, só está sendo mãe e não faz mais nada que obrigação. O pai sendo pai já leva para um outro lugar. Nossa, que cara foda, isso que é legal, nossa, que bonito isso. Tem uma emoção por trás de ser pai. Que é inédito, no Brasil principalmente exatamente, é inédito. Que é diferente do ser mãe, mas é uma coisa normal, eu só estava sendo pai. E aí eu comecei a ser elogiado. E me colocou num lugar que tipo, nossa, agora eles gostaram de mim. As pessoas gostam de mim, olha que legal, mas é um lugar perigoso, porque logo imediatamente após alguns dias, alguns meses, você vai tomar outra porrada, as pessoas vão deixar, porque a internet é assim, é uma roda gigante hoje, você está aqui, mas daqui a pouco você vai estar aqui, daqui a pouco você vai estar embaixo, depois você vai subir, a internet ela gira, ela precisa girar dessa forma para com que as coisas engajem, uma coisa não consegue ficar perpétua, né? Na internet tem muito isso. E aí quando você cai, se você se coloca nesse lugar de elogiado, no mesmo lugar que você se coloca nesse lugar de cancelado, o perigo é igual para todos os dois, porque não é você, não é o lugar que você está, não é o lugar que você se encontra. Então, de qualquer forma, você vai ser sempre suscetível a esses lugares que não são seus. Se você não entender o seu lugar, mesmo amado, mesmo odiado, você sempre vai estar prestes a cair de qualquer lugar, entrar num buraco em qualquer que seja esse cenário. Sim. Entendeu? Uma coisa que você viveu a experiência do Big Brother, foi na sequência do 21 ali, que foi um grande sucesso e tal, que é o reality show mais assistido do país, e aí ele tá falando sobre a preparação, né, de você tá ali, tomar paulada pra você aprender e tal. O Big Brother, o reality show em si, ele é uma preparação, só que também tem esse perigo de que, assim, você tá ali à mercê da aprovação e da rejeição do público o tempo todo. Vota pra ficar, vota pra sair, é amado, não é e tal. Você era design, né? Uhum. Era uma área, tudo bem, você trabalhava com mídia ali, mas muito diferente daquilo. Como você consegue resumir na sua cabeça, tipo assim, eu dei um passo num ambiente, que beleza, ali você sabe que você está num reality show, mas é tudo muito recluso, você lida ali com 20 pessoas, e aí você sai e vê que, porra, todas as pessoas sabem da minha existência. Como a sua cabeça assimilou, tipo, estou mega famoso agora? Pra mim, bateu arrependimento na hora. Sério? Porque, por exemplo, é aquilo. É porque é diferente de alguns cenários. Eu, antes do Big Brother, eu nunca busquei a fama. Eu era mochileiro, eu era designer, tinha minha empresa, mas era mochileiro. Então, não era uma coisa que eu almejava, tipo, eu quero ser famoso. Você foi pro grana? Na verdade, eu já tinha uma situação financeira, não era rico, milionário, mas eu não era pobre. Eu fui pela experiência. Eu sou aquele cara que bota a mochila nas costas, botava, né? Agora com 2 filhos não dá. Mas botava a mochila nas costas, ia pra Tailândia e ficava 30 dias, ia pra Filipinas e ficava mais 40. Eu era esse cara que vivia a experiência, só com passagem de ida e volta, nem hotel, nem roteiro tinha. Eu era esse cara.